Graças te damos, Senhor, pela vida preciosa da pastora Vivi, Pai. Obrigada, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco através da vida dela. Estamos aqui, Pai, para ouvir a sua voz, ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar e a nos dizer. Pai, use poderosamente a vida da sua filha. Com certeza o Senhor já falou com ela, que ela venha transmitir aquilo que o Senhor tem para nós neste culto, Pai. Em nome de Jesus, continue guardando, Pai, a vida da sua filha, guardando o seu coração, guardando a sua mente. Em nome de Jesus, Pai, nós louvamos ao Senhor pelo presente que ela é para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Admiro os pregadores, porque se tiver que cantar dia e noite, tranquilo. Mas pregar não é brinquedo, não. É admirável esses que têm o dom da pregação, né? Tem o dom da palavra. Glória a Deus por vocês. Este mês, eu estava comentando em casa com os meus filhos, tive a grata presença, visitação do meu pastor na minha casa, como pastor, não como sobrinho, então o assunto foi mais... O negócio pegou, foi assim, né? Aquele chacoalho, assim, de vez em quando que é necessário. E nesse mês de janeiro, nós vivemos umas atividades, tivemos umas atividades, umas ações. Parece que nós vivemos já um ano inteiro, né, nesse mês. E ainda falta aí mais alguns dias. Então, essa sensação que nós temos, né, esse misto de emoção de estamos no monte, estamos no vale, e para nós, como cristãos, o vale e o monte, ele tem uma conotação, e é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. O Deus do monte e o Deus dos vales. Nós entendemos que o monte é aquele lugar onde é o lugar onde nós vamos buscar a Deus, é onde Deus fala conosco, é o lugar da oferta, é o lugar do sobrenatural. Como exemplo, nós temos o Horebe, onde Deus fala com Moisés, em Êxodo 3:1. Nós temos o Monte Moriá, onde Abraão tem a prova, né? E vai ofertar Isaque. E ali ele tem mais uma demonstração do Deus que ele cria. E aconteceu exatamente o que ele falou. Enquanto ele saiu com o servo, ele falou, olha, fica aqui, porque eu e o moço vamos ali ofertar a Deus e nós voltaremos. Ele tinha certeza do que ia acontecer. Então, a confiança e o entendimento da ação de Deus, do caráter de Deus, estava tão claro para Abraão que ele não teve dúvida em falar, nós vamos voltar. Nós temos o monte da transfiguração, quando Jesus vai orar com seus discípulos, e ali a glória dele é manifesta, e os discípulos têm essa honra, né, de ver esse poder de Deus, Jesus, na sua naturalidade, de glória, de majestade, né? Temos também o vale. E aí o vale, nós temos essa conotação do lugar da provação, o lugar da guerra, o lugar onde nós somos provados, é o deserto. A Bíblia vai falar em Ezequiel, o vale dos ossos secos, onde não tem vida, onde não tem esperança. O vale é o lugar da privação, né? Aonde você não tem, geralmente você não tem esperanças, né? Não tem solução. O vale, ele vai estar, inclusive, no Salmos 23:4, né? O vale da sombra da morte.
Então, é um lugar que conota uma situação, um sentimento ruim. E aí eu quero falar com os irmãos sobre e quando nós estamos no monte, e aquilo que é do vale nos alcança no lugar que era para ser sobrenatural. Parece que você foi, mas aqui não é para acontecer isso. Afinal de contas, eu estou numa situação bacana, eu estou no monte não se acontece lutas. No monte, a tribulação não pode me alcançar. É inatingível, nós temos uma barreira que no monte não pode chegar a luta. Mas aí nós vimos que não. Abra aí comigo no livro de Lucas 22. E aí o nosso mestre nos dando o grande exemplo e como vencer, ainda que estejamos no monte. Eu acho que o monte é um lugar onde nós nunca devemos sair, mas temos que ter a consciência que vamos viver situações do vale, mesmo estando lá no alto. Lucas 22, 39. Essa passagem foi proposital, essa passagem no livro de Lucas, justamente por causa do termo que ele usa para falar desta situação de Jesus que todos os evangelhos retratam, né? Lucas 22, 39. Jesus ora no Monte das Oliveiras. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, eles lhe disseram: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes: levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus mostra, então, através dessa situação, o lugar aonde, costumeiramente, nós estamos já habituados em saber que o monte é o lugar onde a luta não acontece. E Jesus, então, ele mostra que ali no monte, onde era o lugar de busca, ele foi surpreendido, não ele, né? Os discípulos foram surpreendidos, porque Jesus já sabia o que ia acontecer. Aliás, os discípulos também sabiam. Antes de tudo isso acontecer, Jesus já havia falado, dado toda a orientação do que iria acontecer, inclusive até os fins dos tempos. Então, o problema é, Jesus avisa, nós é que não nos atentamos. Dificilmente, amados, aquela pessoa que tem a sua vida de oração, que anda em oração constante com o Senhor, ele vai ser pego de surpresa. Uma surpresa assim, que eu digo, o Senhor não me avisou. A situação do vale, quando alcança o monte, ele pode trazer a surpresa, mas, porém, quando eu estou em Deus e estou em constância de oração, eu sou surpreendido, mas, porém, entro numa calmaria de Deus, porque o Senhor sempre nos avisa. Nós não somos pegos tão de surpresa. O espanto é carnal, mas a fortaleza e a condição de sermos direcionados por Deus nos gera paz. E aí nós vimos a diferença dos discípulos e de Jesus. Ele estava aflito, sim, e ele estava no lugar aonde devia acontecer o que se deve fazer no monte: orar e consagrar, esperando sempre que, enquanto estivermos nessa terra, estamos sujeitos a todas as coisas.
O problema é que os discípulos estavam acostumados no monte vai acontecer o que já é previsto. Ou vinha aqui algum profeta, uma manifestação poderosa, e a glória de Deus vai nos envolver, porque afinal de contas, estamos no lugar onde a luta não pode chegar. Estamos no monte. Aqui é lugar de glória. É lugar do fogo. Eu gosto do monte, amados. Eu sou do Remanciar, então já viu. Gosto do monte. Mas ali os discípulos então já sabiam o final da novela, já tinha um spoiler. Ficaram, apesar de tristes, porque Jesus havia falado, outras versões a dizer que eles estavam cansados, pela tristeza eram tomados. E aqui eles, em todas elas, reafirmam, eles dormiam. Não importa a justificativa que cada um foi dar. O importante aqui é, se era por cansaço, se era por excesso de sono, se era por tristeza, a diferença é, todos eles dormiam. Jesus era o único que permaneceu em oração durante a vigília, esperando já sabendo o que viria a acontecer. Jesus estava em tão grande agonia que a sua oração, a sua súplica, ela foi transformada, não somente agonia em palavras, né? Mas a manifestação dessa agonia, ela se manifesta nessas gotas de sangue, tamanho era a sua opressão. E aí, a palavra aqui, segundo Lucas, fala que veio até um anjo para que ele fosse amparado. Jesus, então, ele, surpreendido no monte, aonde era o lugar de visitação, o vale, né, aquilo que é comum ao vale, alcança-o no monte. E lá no monte, ele já começa a ser maltratado, humilhado, desce até o vale para ser condenado, e ele é abandonado, ele suporta as aflições do vale, porque buscou forças. Porém, queridos, a diferença de Jesus, e João fala que quando chegaram os seus opressores, ele vai falar na sua narrativa de que, quando perguntam para aqueles homens que foram buscar, quem vocês vieram buscar? A Jesus de Nazaré. E a palavra diz que aquelas pessoas caíram por terra. Aí quando eles voltaram em si, oh meu Deus, onde estou? Aí Jesus pergunta novamente, a quem vocês vieram buscar? A Jesus de Nazaré. Jesus fala, sou eu. E eles novamente caem por terra. Outro exemplo de quando nós estamos no monte, lugar que nós não devemos sair, porque o monte é o lugar da oração. Podemos até estar fragilizados na nossa carne, mas com o espírito fortalecido na oração, no momento que vem a primeiro baque, né, a primeira batida, o primeiro enfrentamento, eu sei em quem creio, eu sei quem está comigo. Pode me achar fragilizado em medo externo, mas o Espírito que me fortalece, fortaleceu a minha fé. E Jesus então desceu até o vale não fragilizado, ao ponto da autoridade dele se manifestar de tal maneira que quando ele se identifica, aquelas pessoas não aguentam e caem por terra. Então, aquele que está em constância de oração, ele vai saber que posso ser pego em surpresa, porém eu não vou ficar fragilizado. Eu posso até ser surpreendido, mas eu não vou estar fragilizado, porque a minha constância de oração tem um azeite aqui queimando em mim. Então, eu vou permanecer de pé e sofrer o que deve ser sofrido ali no vale. Jesus, então, ele fala para os discípulos, vocês devem orar. Certamente, se os discípulos tivessem cumprido o que Jesus convidou para eles fazerem, falou, olha, você deve orar porque a sua carne é fraca. Para Jesus estava tudo bem, porque ele já estava em oração. Ele falou, comigo está jóia.
E eu que vou ser a pessoa que vou mais sofrer. E eu estou bem, mas a sua carne é fraca. Então você deve orar. É assim, né, amados? Como diz o Luiz Fernando para mim, poucas. Poucas. Sabe quando ele dá aquela resposta atravessada? Ele, poucas. É isso. Você tem que ter uma constância de oração. Ninguém cristão, aquele que conhece a palavra de Deus, ninguém vence fora da oração. Você não tem força, você não tem ânimo, você não tem vigor. Você não se vence, não vence a si mesmo, se não tiver em oração. A oração é o princípio, a oração é o caminho, a oração é a fortaleza, a oração é o alimento, a oração é o primórdio de todo e qualquer cristão. Jesus viveu uma vida de oração até os seus últimos momentos na terra. E depois que ressuscitado, ele ainda ora por nós. Não tem momento na palavra de Deus em que não mostra Jesus orando. O que fez Jesus vencer foi justamente esta convicção, aceitar o que Deus tinha. Ele, com o Pai e o Espírito Santo, eles estavam ali sabendo o que devia ser feito, mas Jesus, homem, ainda que o homem perfeito, sentia na sua carne o que nós, humanos imperfeitos, sentimos. Porém, ele nos dá o caminho. Ore, porque a carne é fraca. Ore o tempo todo, ainda que você esteja no monte, esteja sossegado. Eu não preciso orar agora, eu estou no monte. A situação que eu estou vivendo está tranquila. O problema, queridos, é que enquanto estivermos nessa terra, nós vamos passar tribulações. Deus queira que sejam tribulações externas, que não sejam criadas por nós. Como é difícil sair de uma situação embaraçosa que a tua mão provocou, não é verdade? Eu falei, errei. E aí o negócio fica mais difícil. Porque você que provocou aquilo, e aí não tem jeito, você vai ter que desenrolar. Mas nós estamos sujeitos a toda e qualquer situação, sejam elas eu que provoquei, eu espero que não, sejam provocadas pelo outro, mas de qualquer maneira nós vamos sentir. Isso só terá fim quando a grande promessa do Senhor se cumprir em nós, que é a sua vinda, é quando estivermos na glória com o Senhor. Enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos a toda e qualquer situação. Por isso a minha vida tem que ser consagrada o tempo todo no altar. Por isso eu tenho que viver uma vida de oração. A palavra fala que orar e vigiar. Eu posso estar muito bem interiormente, eu posso ter a hora que precisar ter uma palavra, eu posso estar à disposição para você. Mas a minha carne, eu vou sentir, e é do humano isso, né? Uma das características de Deus, né? Que se manifesta em nós, é justamente essa capacidade que nós temos que deve ser trabalhada, amados. Eu tenho que estar com meu irmão, na hora da luta dele eu tenho que oferecer meu ombro, oferecer o meu joelho, oferecer minhas lágrimas, mas eu não tomo dele as suas lutas e passo para mim. Nós combatemos juntos. A luta ainda é sua, ou nossa, mas eu não posso tirar de você e jogar para mim. Serão dois pesarosos e aí morrem os dois. Então, eu tenho que ter esse entendimento de que, olha, sabe o que acontece? Muitas vezes, e a gente já passou por isso, a pessoa fica tão folgosa, né? Fica tão folgada na situação, porque não, alguém vai fazer por mim, e a gente faz toda a correria, e depois ou às vezes, obrigada, valeu, e acabou o assunto,
Ou às vezes, olha, agora eu não preciso mais de você, né? Então, a luta é nossa. Quando é convidado aqui para oração, e nós não estamos negando a orar, veja bem, nós temos nosso culto de oração, e logo nós teremos as nossas programações com a igreja, né? Nós teremos a porta mais dias aberta. Por quê? Porque aqui é o lugar da busca. É aqui no altar do Senhor que nós consagramos as nossas vidas. É aqui no altar do Senhor que nós devemos buscar. Quando eu não estou em extrema fraqueza, eu posso falar para a Lulu, suplica por mim, que eu não consigo ir. Minha Lu vai falar, tudo bem. E ela vai falar, olha, se já está bem, eu vou passar aí, nós vamos juntos. Não sei. Porque senão, amados, é muito fácil ficar jogando para o outro. E eu nunca venho orar. Eu nunca venho buscar o Senhor. E aí a luta, o problema meu é seu, querido, porque você que quis orar. Então o problema é nosso, a luta é nossa. O maior interessado em ser abençoado é você. Então, não jogue nas costas do outro o que é seu. E não aceite, além da medida, o que é do outro sobre você. Você carrega uma carga desnecessária. Aí o outro fica lá bonitinho, todo liberto, e você lá todo quebrado. Porque comprou uma luta sozinho e excessiva. Nós vamos orar juntos. Vamos eu e você. Então, um tempo de cura, um tempo para se levantar, opa, beleza, a gente dá esse tempo. Mas depois que você já consegue ficar de pé, nós vamos fazer igual a irmã Alzira. Pega aqui do lado e vamos. Não é assim, irmã Alzira? Pega do lado, vamos. E vai sair em nome de Jesus, mas eu usei ela como exemplo, porque eu tenho que ir na casa do Senhor. E ela vem com toda dificuldade, porque aqui é o lugar da busca. É no altar do Senhor que eu venho clamar a Ele. Ela tem toda a justificativa para ficar em casa, fala, irmã Alzira tem dificuldade de sair, mas vem à casa do Senhor. Qual é a sua desculpa para não vir na oração? Qual a tua desculpa para falar, olha, não, hoje eu não vou conseguir? Filhos não têm desculpa, amados. Quem me acompanha sabe que os meus filhos foram criados na madrugada, a gente fazendo visita, a gente fazia ensaio na madrugada, fazia campanha de oração, passava o dia inteiro, esses meninos brigando com Satanás, segurando pelo chifre, e a gente falava, solta o diabo, menino. Esse menino terrível. Era terrível, amados, era terrível. A gente orando, a Ângela assim pela Letícia. Olha, irmãos, é difícil, viu? A gente de um lado, eu de um lado, a Ângela do outro, os irmãos assim, no meio, ela assim, eu com o olho fechado, eu via. Aí quando abriu o olho, a Letícia assim para ela. E ela ameaçando a Letícia. Eu falo, Senhor, não dá para orar. Não dá, os irmãos não ajudam. Filho não atrapalha ninguém. Porque então, se o filho te impede de vir na casa do Senhor, de buscar a face de Deus, não é uma herança. E toda herança é boa. Ela tem que contribuir. Filho não é desculpa. A doença, ou nós vamos orar, porque a palavra do Senhor diz que aquele que está doente, o presbítero vai, ora, e você, a oração da fé, vai curar o doente. E foi curado, vem para a casa de Deus. Eu estou desanimado. Aqui tem a fonte da água da vida, amado. É na casa do Senhor que você tem que buscar. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Nós devemos orar. Eu falo, mas eu não tenho palavras. Eu empresto as minhas palavras para você. Mas você tem que mostrar no teu coração. O teu coração precisa ser vencido. Eu falo, Senhor, eu não tenho vontade nenhuma. Mas eu vou vencer a minha falta de vontade para buscar a tua face. Porque eu preciso. Eu tenho que reconhecer que preciso de Deus. E esse reconhecimento vai me trazer uma ação para vir para a casa do Senhor e invocar a sua face. Então, nós precisamos ter uma vida de oração, como Jesus nos mostrou.
Jesus, então, a luta o alcança, a luta do vale o alcança no monte. Ele vai para o vale, e no vale ele é humilhado, ele é maltratado, ele é exposto, ele é abandonado, ele é crucificado. E volta para o monte chamado Gólgota, como uma pessoa vencida. Mas foi justamente aonde para os outros era exposição de morte e de vergonha. Naquele monte, era o monte da vitória. Era um monte de transformação de vida. Era um monte aonde as pessoas pensaram que era aonde Jesus estava chegando o fim da tua história. Ali iniciava a grande história do corpo de Cristo. Ali se cumpre tudo nele. Ali em Colossenses 2,15, eu amo essa passagem. Porque uma coisa que nós não podemos esquecer, queridos, é que Jesus, estando já exposto, e enquanto muitos achavam vencer, Jesus foi vencido, enquanto os seus algozes acharam Jesus foi vencido, enquanto os seus discípulos estavam escondidos, como Jesus o vencido, na cruz do Calvário, ele se mostrou ali, foi a verdade e a finalidade de toda a sua obra. Aleluia! Filipenses 2,15. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Quem é que estava exposto aqui? Jesus? Era Jesus o exposto, envergonhado? Jesus estava na cruz em triunfo e expôs publicamente Satanás e os seus diabos. Oh, na cruz, aonde achava, olha aqui, agora chegou o fim, findou-se a história do Nazareno, ali nascia a igreja vitoriosa, ali se firmava a verdade da cruz, liberdade sobre vocês, oprimidos, liberdade sobre vocês que estão cansados, liberdade sobre você que não tem nome, liberdade sobre você que não tem filiação. Eu vos ligo ao Pai, pela minha exposição, pela minha glorificação na cruz do Calvário e exposição ao inimigo. Aleluia! Eu não sei como é que você vai ficar em silêncio, amado. Não, aleluia, misericórdia. É uma vitória de Deus por nós na cruz. Ali Jesus nos mostra a possibilidade que quando estamos nele, quando nós pensamos é o fim, ele diz, é o começo. Agora começa. Olha, irmãos, tem uma verdade que é dita sobre mim, porque eu não posso mentir, né? Eu falo, nossa, Vivi, você está linda. Amém? Amém? Não, mais animado. Amém? Amém? Vivi está linda. Mas fiquei muito mais depois que o Senhor me ressuscitou. Verdade, amados. Parece incrível. Como pode um ser lindo desse ficar mais lindo? Pois é, aconteceu. É incrível. Mas foi no momento que eu tive a parada de 4 minutos. Foi no momento que os médicos iam marcar o meu horário de óbito. Foi no momento que todos já esperavam, estavam na expectativa, não que esperavam, né? Crente, a gente vive na esperança. Para nós, só fim da vida nessa terra quando fechar o olho realmente. Enquanto não falar, não, parou tudo assim mesmo, a gente insiste, né? Mas andamos nesta fé, falando como Jesus, seja feita a tua vontade, mas, Senhor, se for possível. E eu vivi esse milagre. Eu vivi esse momento de, agora se findou. Quando entrou para ser entubado, o auge da Covid,
depois eu pude vivenciar isso com meu irmão, senti o que eles sentiram por mim, e você entra naquele, puxa vida, agora é o fim, entubou. Agora é só Jesus mesmo, agora é esperar que um milagre aconteça ou aceitar que foi para a glória. E quando eu fui receber alta, o médico que passou para mim todo o meu histórico, ele ficava colocando a mão, sabe? Porque você, graças a Deus, você saiu, graças a Deus você reagiu, você nos deu trabalho. Quando a gente ia marcar o horário do óbito, a médica resolveu mudar o jeito, fez uma outra ação e você reagiu. Simples assim. Deu certo. Eu só fiz assim para a médica, né? Deu certo. Poder de Deus, queridos. Efeito de uma igreja que ora. Efeito de irmãos que oravam por mim. Efeito de uma vida de oração. Não oro como deveria orar. Meu pai era uma pessoa que tinha uma regra, uma vida de oração constante. Ele, se não orasse, no mínimo, 2 horas por dia, ele não ficava satisfeito. Eu ainda não me converti desse jeito, não. Então, mas eu tenho esse exemplo do que a oração é a chave. A oração é o alimento. A oração é a saída. A oração traz resposta. A oração é um modo de você se edificar. Pela oração eu conheço a Deus. Pela oração eu entendo o agir de Deus. Pela oração eu ouço a Deus. Pela oração eu vou me convertendo. Pela oração eu vou me aproximando do Senhor. Sempre meditando na palavra. Sabe por que nos falta palavra? Porque nos falta palavra para a oração, porque nos falta palavra para clamar. Eu não posso conversar com você, não posso entrar numa intimidade com você, se eu não te conheço. Você senta perto de qualquer professor. Quem tem professor na vida vai saber. Qual que é o nosso assunto principal? Escolhe aluno, amados. A família do professor sofre, porque a gente pode até falar de outro assunto e volta para a escola. É uma coisa mais chata do mundo. Mas está impregnado na gente, sabe? Está impregnado. Ontem, no velório do Marcos, depois um amigo meu, o seu Oswaldo, ele falou, uma vez professora, sempre professora. Ele falou, só tinha um corredorzinho, aqui estava o caixão. E a família. Eu falei, não vai dar certo, como é que esse povo vai despedir do Marcos? Eu falei, irmãos, desse lado aqui é a fileira de quem vai despedir. Então você vem, dá a volta e sai por esse lado aqui, combinado? E fizeram. Aí eu fiz bonitinha, saí pelo lado e tal. Aí o meu amigo falou, filho, não aguenta, né? Eu falei, alguém tinha que organizar, né? Mas é uma coisa que está impregnada em mim. Então, essa sou eu. Agora, se você não entende educação, eu vou querer ficar trocando ideia com você, falando, não vou. A Simone está aposentada, o quê? 2 anos, sim? Mas a gente ainda conversa sobre o quê? Sobre aluno, sobre educação. Porque eu preciso conhecer o fulano. A gente tem que ter uma intimidade para ter assunto. É por isso que nós temos dificuldades de orar. Porque não conhecemos a palavra, não conhecemos quem está falando conosco, não temos intimidade com esta boca. Então não temos o que falar. E agora, quando eu conheço a palavra do Senhor, segundo a tua palavra nos diz, que os dias são maus, mas também o Senhor diz que para eu ter ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, então também eu vou vencer. É uma autoridade que o Senhor me dá. Eu posso orar sobre isso. Mas se eu não leio, mas se eu não converso com o dono, se eu não tenho intimidade com ele, eu não tenho conversa. A oração está ligada ao conhecimento da palavra. Como é que eu vou conhecer a palavra? Escola dominical, ó, minha propaganda. Depois a gente, chocolatinho, como boa aluna. Uma estrelinha. Escola dominical.
Vou esperar a escola dominical? Eu falei, não, a escola dominical ela vai trazer um esclarecimento sobre aquilo que você precisa. Você tem que vir com a lição já, pelo menos, lida. Você não ensina a Bíblia. Você discute sobre ela. É que nem, eu preparei uma escola. Vou ter chamado oral. Se prepare, que eu não sei, então você tem que saber sobre tudo. Na dúvida daquilo que faltou, nas curiosidades, nos complementos, na ideias que a igreja do Nazareno tem, escola dominical. Mas eu preciso ter essa prática na minha casa, na minha vida. Jesus orava a palavra. Jesus pregava sobre a palavra. Ele disse que ele não veio para desfazer a lei, ele veio para cumpri-la. Ninguém pegava Jesus da palavra não, amados, até porque era ele mesmo. Mas ele nos ensina que para falar comigo tem que falar sobre mim, tem que saber sobre mim. Senão não tem conversa. Vão ficar do Senhor, aquela oração do então Senhor, Senhor, o Senhor, Senhor, é o Senhor, Senhor da minha vida, Senhor, amém, Senhor. Não rola, não desenvolve, porque eu não tenho o que falar com a pessoa, eu não conheço. E só pode conhecer ao Senhor, ouvindo a palavra. Jesus, então, na cruz, aquilo que era para vergonha, aquilo que era vale, volta a ser a bênção do monte. Ali para muitos que era lugar de vergonha, foi para nós o lugar de vitória. Então nós entendemos que em Jesus, a nossa vida com Jesus, não é vale nem monte. É constância. É uma constância porque a gente não pode prever o que pode vir sobre nós. Eu não posso prever, amanhã eu acho que eu vou passar por uma lutinha aí, não sei, tá muito devagar, tá muito chato, né? Sei, eu acho que eu vou procurar uma luta aí, né? Amanhã ao meio-dia, mais ou menos, que eu já acordei, já tomei café, estou mais fortinho. Ainda estou de férias, então eu posso. Então, meio-dia, assim, tá bom, horário para uma luta, né? Não tem, amados, não tem como prever. A gente não sabe, de repente tudo vira. De repente as coisas começam a acontecer. Assim como de repente também tudo se apazigua. Tudo passa. Nossa, eu não acredito que eu passei por tudo isso. Estou aqui, estou de pé. O que nós devemos, então, a constância da oração, ela me traz o poder constante da visitação sobrenatural do monte, o tempo todo, para que quando no dia mau, quando o vale me atingir, eu esteja preparado. É isso que Jesus nos ensina. E aí, fazendo isso, eu tendo a minha vida de consagração, eu quero pedir o pessoal do louvor que já esteja se preparando, tendo uma vida de oração, nós vamos entendendo o que é a palavra de Deus e entendendo, trazendo sobre nós a característica deste Deus que nós servimos. Trazendo em nós frutos de arrependimento, frutos de conhecimento e com obras de justiça. Em Gálatas 5,16, nós vamos entender, queridos, que nós vivemos uma vida de constância. A constância deve ser em oração, em busca, em conhecimento, em derramar, em humilhação, sabendo que nós não podemos fazer nada sem buscar, sem estar íntimo com o Senhor. Estando com o Senhor, nós desenvolvemos o que Ele é em nós. Jesus fala, a sua palavra diz sobre obras da carne e frutos do Espírito, que é o que nós vamos ler já já. Por que ele faz essa questão de diferenciar obras e frutos? Porque obras embora seja um movimento, né, é uma ação de construção, mas ela
ela se finda ali. Se eu construo um viaduto, ele tem uma finalidade, ela é uma obra, mas ela se finda ali. Agora o fruto, ele vai gerar, o fruto daquela semente vai gerar o mesmo fruto, porém a sua árvore, os seus galhos, os seus ramos, a sua folhagem, ela vai produzir outras coisas. Nós vemos, por exemplo, que uma palmeira se aproveita tudo. Palmeira que aproveita o galho externo, a sua polpa, que é o palmito, a sua folhagem se faz cerdas, por exemplo, de escova, o seu fruto vai se transformar em azeite de uma única árvore. Olha quanta coisa tem proveito. Você entende, então, que há diferença entre obras e frutos? O fruto se multiplica. Ele vai contribuindo em várias outras coisas. A obra, ela tem uma finalidade e se para naquela única finalidade. Por isso que os Gálatas, o livro aos Gálatas faz essa diferenciação quando é falado sobre a vida pelo Espírito e as obras da carne. Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito é o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os advertia: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor. Quem é que não quer ficar perto de alguém que tem um braço gostoso, amoroso? Não tem coisa melhor do que você receber um cheirinho no cangote, né, Li? Eu te amo. Olha, irmão, pode falar, viu, para mim, que eu amo como me ama. Amo falar, amo ouvir isso. Alegria. Como é bom estar perto de gente que é para cima. Não precisa ser espevitado como eu, que eu estou um passo da doideira. Mas tem que ser alegre, amados. Eu não sei como é que consegue vir para um culto em silêncio, quieto, não levanta a mão, não bate palma. Misericórdia! Isso é um lugar onde nós devemos manifestar alegria, na casa de Deus. Porque aqui um culto é um lugar festivo. É um lugar, eu sei que aqui eu venho falar com alguém que tudo é, que tudo pode, que tudo faz, que tudo comanda. Eu não posso entrar de qualquer maneira, não fingindo, mas deixar se envolver na alegria desse Espírito Santo que vai nos acendendo. Você começa no pezinho, daqui a pouco vai com a cabecinha, aí depois vai no estado, daqui a pouco você está lá, glória! Glória! O que eu não posso é ficar estático diante de Deus. O que eu não posso é ouvir de Deus o seu amor e ficar no, aleluia, é mesmo. Não dá, amados, não dá, porque essa palavra é a palavra de vida e ela gera vida em nós. E aquele que está vivo, ele se movimenta, ele fala, ele pula, ele ergue a mão. Não precisa ser uma Viviane da vida, mas um pouquinho de mim sobre você é bom também. Pega a visão. Aleluia. Parei aonde?
Alegria, paz, paciência. E aí até comigo, né? Porque é assim, queridos, eu sou barulhenta. E aí, cada um tem o seu jeito. E às vezes eu posso incomodar. A Edésia, por exemplo. Olha lá, ó, lindinha, fala baixo, recatada do lar. Mas se Deus quiser eu vou te estragar. Meu objetivo de vida. Isso não quer dizer que ela seja menos alegre que eu. A beleza da igreja é justamente essa. Nós temos o uhul e temos o glória a Deus. Mas todos num só propósito. Está cheio da alegria do Espírito Santo. Por isso que a palavra do Senhor diz: olha, quando você tiver que chamar a atenção de alguém, chame em amor. Isso é ser paciente. É fruto. Porque eu sei como chegar. Eu sei como falar. Eu sei como falar a verdade sem que eu machuque, sem que exponha, sem que quebre no meio. Tem uma no meio, sabe, amados? Tem uma no meio. Desnecessário. Nem muito Viviane, nem muito Ângela. Porque a Ângela, eu tenho medo dela, amados. Mas é a mulher que eu amo. Se não tem Ângelas na igreja, o negócio fica complicado. Então a igreja, ela me ameaçou, quem viu? Se a igreja não tem uma Ângela, fica complicado. Se não tem uma Mônica, fica complicado. Nós precisamos de pessoas que falam: irmãos, é 8 ou 80. Porque para mim é sempre 80, amados. Mas precisamos, não, é 8 também. Precisa de pessoas, e aí nós nos completamos. Não é? Essa é a beleza da igreja. É esse jardim florido, de várias cores, de vários perfumes, de vários cheiros, de vários formatos, mas todos com um único objetivo: de ser glória para Deus. Aleluia, glória a Deus. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quem é que vai condenar um paciente? Quem é que vai falar contra aquele que ama? Fala: nossa, eu estou de saco cheio daquele irmão que fica me amando. Ninguém. Ninguém, amados. Contra essas coisas não tem como eu falar: olha, eu não quero que você me ame. Misericórdia, hein, amados? Se tiver assim, nós vamos orar por você seriamente, com imposição de mão, para tirar esse Satanás aí do teu corpo. Tem que querer ser amado. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. A minha alegria é quando a gente recebe um testemunho de que foi: olha, eu estava caído, o Senhor me levantou. Eu estava abatido e o Senhor me levantou. Eu estava enfermo e o Senhor me curou. Meu lar estava despedaçado, o Senhor refez. Meus filhos estavam na rua, não os meus, que os meus eu pego e quebro eles. Então, por isso eles não vão. Meus filhos estavam jogados. Meus filhos não tinham respeito. Meus filhos não me amavam. Hoje nós estamos numa geração aonde é obedecida a voz de qualquer pessoa, menos a dos pais. Ouve-se besteira de qualquer youtuber, qualquer pensador, mas os pais estão sempre errados. E nós então, amados, deixamos,
porque afinal de contas é a nova geração, agora é a geração deles, é assim mesmo. Não é assim não. Assuma o teu papel como pai, assuma o teu papel como mãe, dirija a tua casa, saiba onde vão, com quem estão, abra a tua casa para receber. Você quer seus filhos perto? Traga as pessoas dos seus filhos que convivem para perto de você, para que você tenha confiança de que eles estão no caminho bom, que as pessoas que eles estão andando são pessoas do bem. Eu tento fechar a porta para o Yuri, mas ele entra, não sei. A minha casa eu amo casa cheia, eu fui criada assim. Mas era uma estratégia que a minha mãe fazia. Traz seus amiguinhos aqui. E você, Eu falei, meu Deus, eu tenho que saber quem traz. Mas ela pegava no cheiro, né? Minha mãe era uma coisa, era de tal ponto que quando a gente começava a aprontar, isso com todos os filhos, ela falou, você está mentindo. Eu falei, mãe, não estou. Mãe, o que eu estou falando é verdade. Mãe, fulano não presta, não é para andar com ele. Não é, mãe. Se eu orar e o Senhor me revelar, eu falei, mãe, vamos negociar aqui, minha santa. Não preciso orar, para quem envolver Deus nesse assunto, né? Vamos ficar só entre nós aqui. Então ela sentiu o cheiro do perigo. Gente que vive em oração, queridos, Deus revela os intentos, Deus revela e descortina. A pessoa mesmo se entrega, sabia? Aquele que fica em oração constante, ele não cai em engano, porque o Senhor faz que a boca dele se abra e você pesquei. O Senhor me revelou, o Senhor me trouxe a clareza de qual é a tua intenção. A beleza de andar com Deus, a beleza de estar com o Senhor, de ter uma vida constante em Deus. A vida de oração, ela traz benefícios. Uma vida de oração é uma vida de leveza. Eu falei, mas irmão, hoje eu entendi tudo isso. Eu aceito isso como verdade. Mas eu não tenho forças. Eu não consigo ter essa constância. Tem algumas coisas em mim que eu preciso descobrir em mim, para que eu consiga vencer e chegar, pelo menos pelo menos iniciar o primeiro passo, dar o primeiro passo para esse patamar, desse dobrar os joelhos e orar facilmente, falar com o Pai, viver experiências com Deus. E é isso que o Senhor nos convida nesta noite para fazermos. E aqui, queridos, com muita humildade, mas na autoridade do nome de Jesus, eu quero liberar os seus pés, para que você ande numa vida de constância e de desenvolvimento do poder do Espírito Santo. Todas as vezes que falarem, olha, eu tenho isso aqui de Deus para oferecer, seja rápido para vir buscar. A gente fica muito cheio de dedos. Vão saber que eu preciso de Deus. Alguém pode levantar a mão e dizer que não precisa? Alguém pode ter essa ousadia? Olha, Senhor, isso aqui eu não preciso. Essa área para mim está sossegada, está sussa. Pode ser que estejam algumas coisas em mim já acomodadas, mas porém, Senhor, há outras coisas que preciso apresentar diante de Ti. E sobre estas coisas, eu preciso do Teu Espírito Santo. Eu preciso aprender a ficar no monte, a não dormir no monte, a saber que, embora o monte me ofereça uma tranquilidade, o vale pode me atingir, mesmo neste lugar. Então me ensina a estar preparado. Eu quero convocar você, que assim como eu já estou aqui, assim como eu, precisa desta ousadia em Deus,
ousadia na oração, uma constância do falar com Deus, uma constância no derramar de Deus, que entendeu o que é a necessidade de orar, mas precisa de palavras, precisa de coragem, precisa de novo ânimo. Eu quero te convidar para vir aqui, para nós vamos orar juntos.